Senhor Jesus, a qual Ele me colocar no coração para a gente estar ministrando nesta noite. Está lá em Gênesis 22. Ô, glória! Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Quando eu perguntava para o Senhor o que ministrar, Ele me falava sobre fé. Que nós precisamos resgatar o nosso primeiro amor. E para resgatar o nosso primeiro amor, nós temos que incentivar a fé que eu e você deixamos de ter. E quando o Senhor me falava sobre fé, logo me veio Abraão. E quando eu abri a palavra, quando eu abri no capítulo, veio esse versículo, esse capítulo, que o Senhor colocou Abraão em prova e testou mais uma vez a fé dele. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, lá em Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, vos Deus, Abraão, à prova, e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: eis-me aqui. Quem pode dizer hoje, eis-me aqui? Mas ele falou, eis-me aqui. E olha o que ele teve que passar. Então presta atenção quando você fala para o Senhor em louvores, quando você fala lá baixais em secreto para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. No versículo 2 ele fala, acrescentou Deus: toma teu filho, o único filho, nome Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Senhores, eu vou usar o microfone porque, como eu louvei, eu tô quase sem voz. Aleluia. Eu sinto que eu preciso falar um pouco mais alto para que todos estão me ouvindo? Amém. 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 Vamos Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, doeu no meu coração. Porque vocês sabem que quem está para ministrar, ele em primeiro lugar é ministrado. Aleluia. Para depois a gente ter a autoridade de ministrar a palavra. E quando o Senhor me falava sobre fé de Abraão, eu chorei quando eu li esse versículo aqui. Aleluia. O Senhor mandou nada mais, nada menos Abraão pegar o seu único filho e levar como oferta no Monte Moriá. Simplificando todo esse versículo, capítulo 22, é isso que o Senhor pediu para ele. E Abraão, como servo, como filho obediente, ele fez. Automaticamente ele acordou pela madrugada, ele foi cortar a lenha, ele chamou 2 servos seus para cortar a lenha, porque antigamente era feito assim os holocaustos, os sacrifícios. Se pegavam o melhor novilho para dar em sacrifício vivo para o Senhor, em troca das redições dos seus pecados. Lá no versículo 4: ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto. Amados, ele não pediu ninguém para cortar a lenha. A palavra do Senhor diz aqui que ele tomou a lenha em holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a cutela. Alguém que sabe o que é uma cutela? É um machado. Assim caminhavam ambos juntos, sem temor. Ele ia fazer o que Deus mandou. Só que ele tinha uma fé incondicional dentro dele, que ele não acreditava. E eu quero acreditar nisso. Que ele não acreditava que Deus iria fazer algo que entristecer o coração dele. Aleluia. Mas o filho não era dele. Alguém lembra aqui da onde que é esse filho? Não era um filho de uma promessa? Papai. Aleluia. Esse sonho que Deus prometeu para você, que é um sonho de promessa, Ele vai te dar.
Então, como ele sabia que o filho não era dele, era um filho de promessa, era um filho que o Senhor já tinha dado para ele, o filho era do Senhor, ele não penestejou, ele não pensou nenhuma vez em devolver ao Senhor. Mas mesmo assim, vocês vão ver que ele confiou, porque uma frase que ele falou aqui mostra a fé que ele tinha. No 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Da mesma forma que quando Deus chamou e ele falou: eis-me aqui. Vocês estão vendo a intimidade que o Senhor tinha com Abraão? É a mesma intimidade que o teu filho tem que ter contigo e você com ele. Por que nós somos tão diferentes com Jesus, com Cristo? Deus é o nosso Pai. Nós temos que ter intimidade. Um certo dia eu perguntei para o meu filho quantas vezes ele veio falar, questionar comigo o porquê que eu orava tantas vezes ao dia. E eu fui perguntar: quantas vezes você fala com o pai e com a mãe por dia? Ele falou: nossa mãe, eu até perdi as contas. É essa intimidade que você tem que ter com Cristo para você ter a fé de Abraão. Respondeu Abraão: olha, o filho dele perguntando, porque o filho dele é de certo acostumado, como você, com os seus filhos, sabe a rotina do teu dia, de oração, de louvor, porque ser crente na igreja é fácil, mas o cristão tem que ser crente em casa, tem que demonstrar para os seus filhos o que você realmente tem que ser. E Abraão com certeza já levava o seu filho para os sacrifícios, então ele já sabia automaticamente como era. E o seu filho perguntou: pai, mas cadê o novilho? Cadê ele, né? Cadê o teu sacrifício? E amados do Senhor, naquele momento, eu creio que tenha sido para Abraão, eu acho que eu não consigo nem sentir, nem pensar no meu coração o que Abraão sentiu naquele momento, mas ele não penestejou. Ele creu no Senhor Jesus e ele teve fé, porque olha a resposta dele para o filho. Respondeu Abraão no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, que seguirá ambos juntos. Você sabe o que significa Deus proverá? Quem vive pela fé vive falando isso. Deus proverá. Deus proverá. Só que existem pessoas que falam da boca para fora. E existem pessoas que creem, realmente existe aquela fé dentro do coração que Deus vai prover. Glória. Porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus do impossível. Glória. E quando ele falou isso, amados, eu creio que Deus tenha ficado com o coração bem apertadinho. É assim que Deus fica quando você pede algo e prova para Ele que você é merecedor daquilo que você está pedindo. Vocês estão entendendo o que Deus quer comigo e com você hoje? Tem gente que fala: pastor, eu estou passando pela prova. Dê glória a Deus. Abraão mostrou que tinha fé e foi até o final. Imagine você, amados. Se fosse eu mesma, pastora Adriana, como alguns elevam pastores mais do que membros, não é o nosso caso na nossa igreja, graças a Deus. Somos mortais, não somos super-heróis, não somos mais e nem menos. Mas vocês já pararam para pensar? Se fosse eu subiria aquele monte, talvez até fosse. Mas eu subiria murmurando. Vocês já pararam para pensar que esse pai, com o filho do lado, com a lenha, pensando o que ele iria falar para a esposa dele quando voltasse? Ele foi muito obediente, que ele nem chegou a falar para a esposa. Porque se ele comentasse com a esposa, você acha que uma mãe ia deixar fazer esse sacrifício? Ele foi muito sábio. Então, quando você está passando na prova, que Deus quer falar comigo e com você, nem todos podem saber. Porque é Deus que está te dando. É algo entre você e Deus. Se ele tivesse aberto a boca, falado para a esposa dele não teria deixado ele ir até o final. Se ele tivesse falado para os seus servos,
os seus servos iriam falar o que para ele? Ele foi obediente, e na obediência dele, ele foi pegando para si mais fé, coragem, hein? E lá no 10, estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar o filho. Gente, em palavras do nosso grosseiro dia a dia, ele pegou a cutela e ele ia realmente sacrificar o filho dele. Então significa que ele foi até o final do que Deus mandou. Porque muitos começam a amar, poucos terminam o que Deus manda. Vocês sabem por quê? Porque é difícil, não é fácil seguir adiante nos caminhos do Senhor. Não é fácil, nem para mim, nem para você. Se não foi fácil para Abraão, não foi fácil para mim, por que tem que ser fácil para você? Papai, aleluia. Glória. No 11, mas do céu lhe bradou um anjo. Olha aí, o escape do Senhor. Olha aí a graça do Senhor. Olha aí o pedido, quanto você pede. Eu fico imaginando Abraão subindo aquele monte, orando ao Senhor, e falando com o Senhor, e falando com o Senhor, mas em nenhum momento ele murmurou, porque se ele tivesse perdido, se ele tivesse murmurado, ele tinha perdido a fé. Então ele disse, o anjo disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Aleluia. Não me negaste o filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Aí lá no 13, tem Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro. Aleluia. E ele não desceu daquele monte sem dar o seu sacrifício. Porque Deus ainda providenciou um cordeiro como sacrifício. Amados, quando chegamos num limite da nossa vida, se coloca no lugar de Abraão. Vocês acham que o Abraão não estava no limite ali de desistir, talvez? Mas ele tinha fé. E a fé de Abraão, que muitos aqui louvam, como tem vários louvores, né? Ah, eu quero ter a fé de Abraão. Jesus sabe todas as coisas. E Ele sabe o que pede para cada um. Ele não vai pedir a minha filha, o meu filho, porque Ele saberia, talvez, que eu não fosse aguentar. Glórias a Deus. Mas Ele vai pedir algo para você que tem fé, que você possa imaginar, será, Senhor? Mas contigo eu vou. Contigo eu vou em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. Porque o Senhor é comigo e providenciará o meu sacrifício. Jesus jamais vai te dar algo que você não merece, que você não aguente. Então você que pensa, eu não vou aguentar. Ainda hoje eu falei no bazar pequeno que nós temos lá, eu falei, Jesus, eu não aguento mais. E o Senhor falou comigo rapidamente. Se eu te dei em suas mãos é porque você vai aguentar, porque eu sei de todas as coisas. Aleluia. E ele sabia, amados, que Abraão ia até o fim. Mas para que hoje eu e você estivéssemos ouvindo esta palavra, para que Abraão deixasse para o mundo como testemunho vivo que ele passou. Ele passou como testemunho vivo. Esse testemunho de Abraão é para edificar a minha fé, a tua fé. Glória a Deus. Jesus não vai te dar algo que você não possa aguentar. Jesus não vai te dar algo que você não possa cumprir. Jamais. Se Ele te deu algo para cumprir, cumpra. Eu não tenho força, Deus renova. Eu não tenho coragem, Senhor dá coragem. Eu não tenho finança, Jesus pede. A palavra do Senhor diz assim, eu não sabeis pedir. Tem gente que precisa de dinheiro e vai lá, Senhor, eu quero dinheiro, Jesus. Eu quero dinheiro. Mas não pede uma porta aberta, não pede uma provisão, não pede uma estratégia. Já quer direto no dinheiro, né?
o dinheiro não vai cair do céu. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai te dar estratégia. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele vai fazer algo para que você conquiste aquilo que você precisa. E tem mais uma. Aquilo que você precisa ser moldado é aquilo que o Senhor vai trabalhar em você. Vocês sabem por quê que o Senhor provou Abraão nessa parte do único filho? Porque era o filho da promessa. Era o único filho. Quando eu estudei essa palavra, amados, eu chorei tanto porque eu percebi em mim que o Senhor está trabalhando em mim em algo que me dói, que me machuca. E Ele vai trabalhar com você da mesma forma. Era o único filho, filho da promessa. Vocês podem imaginar o quanto Abraão amava aquele filho. E Deus pediu um sacrifício. Ele não vai pedir o teu filho hoje. Aleluia. Mas Ele vai pedir para que a sua fé venha a ser provada. E quando você se levantar para louvar o Senhor, Senhor Jesus, eis-me aqui. Como Abraão falou com Jesus, porque Abraão falava. Abraão falava com Deus. Como eu falo com a missionária Doralice. Só que quando eu pergunto alguma coisa para a missionária Doralice, a Doralice responde para mim. Olha a intimidade. Tem muita gente aqui que só está falando. Pare um pouco de falar e escute. Tira um tempo com Deus para ouvir. Pastora Adriana, como eu faço? Aqui é a palavra do Senhor. É essa palavra que liberta. É essa palavra que salva. É essa palavra que transforma. Pastor nenhum consegue fazer isso. Pessoa nenhuma consegue. Mas a palavra ela consegue. E é dessa forma que você escuta o Senhor. Você dobra os seus joelhos. Entrega ao Senhor tudo que tem. Conversa com o Senhor. Porque o Senhor fala. E como fala. Você tem que estar. Quando você fala com o teu pai, você fala. E teu pai. Algumas, né? Porque eu também não consigo chegar até o final do meu filho falar, né? Eu já quero falar antes. Mas ele vai ouvir você. Depois que você falar, deixa eu falar agora. É a mesma forma. Nós temos que trabalhar com o nosso Deus. Ouvir a voz dele. Porque ele nos manda fazer algo. Ele nos espera. Ele nos ensina. Ele é tão misericordioso que ele até acende a luz no caminho ao qual você deve andar. Ele nos deixou um manual de vida a seguirmos. Ele deixou o Consolador Espírito Santo. Amados, vai chegar um tempo que não vai ter mais a palavra verdadeira. Então significa que você não mais vai ouvir a palavra do Senhor. Sabia, né, pastor? Que vai chegar esse dia está próximo. Vai chegar um dia que você não vai ter o Espírito Santo de Deus para te livrar, para te ensinar. Pastora, como assim vai? Os finais dos dias estão vindo. Glória a Deus. E vai chegar esse dia que nós não vamos ter a Bíblia, como em alguns países aqui. Os mais informados já sabem que esse dia já chegou para alguns países. Nós estamos aqui lendo a palavra, significa que estamos ouvindo a palavra do Senhor, porque em nenhum momento eu saí da Bíblia, como vocês podem perceber. Nós estamos com essa porta aberta. Muitos países já não tem mais porta aberta para ouvir a palavra do Senhor. Nós viemos louvar aqui, para quem quisesse ouvir, eu tenho certeza, eu tenho a plena certeza que o vizinho da esquerda ouviu, que o vizinho da direita ouviu, que o vizinho da frente ouviu, e se duvidar, o vizinho de trás ouviu também. Mas existem alguns lugares que já não mais podem ser louvados do Senhor. Então nós somos ainda privilegiados. Mas será que o teu filho, o teu neto vai ter esse privilégio?
Jesus volta todos os dias. Todos os dias. Está voltando para milhões de pessoas nos hospitais, em acidentes. Fala com o Senhor, mas deixa Ele falar contigo. Permita que Ele venha falar contigo no que você está errando. Leia a palavra, mas viva ela, que é diferente. É diferente, porque Abraão conversou com o Senhor e falou: eis-me aqui. E quando Jesus falou com ele novamente e deu uma ordem para ele, ele não desistiu. Ele ainda estava ali. Sabe o que acontece comigo e com você hoje em dia? Como aconteceu com Jonas, que foi parar na barriga de um grande peixe. Jesus mandou ir para um lugar e ele foi para outro. E eu te digo por que ele foi para outro. Além de ser mais perto, era melhor aquele caminho, porque existiam pessoas que precisavam do outro lado, que eram pecadores, que eram terríveis. Ele não foi lá porque teve medo, como alguns falaram. Ele não foi lá porque ele era desobediente e porque ele achou que aquelas pessoas não mereciam mais a salvação. Sabe o que ele fez? Ele julgou aquelas pessoas. E ele foi parar na boca do peixe. Abraão, quando falou assim: eis-me aqui, é como se eu e você tivesse dito para o Senhor, em uma oração, no louvor, como se eu estivesse chamando todo mundo aqui: abram, levantem as suas mãos e falem para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aí você chega em casa de madrugada, lá, xarabaçais, Deus está falando. E Deus acorda você de madrugada para fazer uma campanha de oração pelo teu filho que está doente, pela vida financeira do teu marido, do teu lar, pelo mundo espiritual, pelas guerras que eu e você passamos, por doenças. E sabe o que a gente faz? A gente vira para o outro lado e dorme. Eu falo de experiência própria, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu fiz isso. Aí eu digo para você: louvar é fácil, falar é fácil, cumprir é difícil. Mas só os vitoriosos, só os que têm fé, conseguem cumprir o que o Senhor manda. Abraão, ele teve coragem de falar: eis-me aqui, Senhor. Mas ele não falou: depende. O que alguém entrou? Calma aí, Jesus também não é assim, né? Eu levantar de madrugada, toda madrugada. Tô lá jantando, alguém liga pra você: opa, não posso agora, eu tô comendo. Alguém tá morrendo lá em tal lugar. Não, agora eu tô almoçando, não posso agora. O pastor fala assim: vamos fazer uma campanha de oração. Aí você: mas eu não preciso. É Deus que está querendo te revestir antes daquilo que você vai passar. Se você está congregando num lugar, amado, seja obediente aos teus líderes, aos teus pastores. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu eles para serem os seus líderes. E vai falar através deles com vocês. Então, se Ele pediu para fazer uma campanha, qual estamos aqui hoje? Pastor, estão todos os seus membros aqui hoje? Não poderiam estar todos aqui? Sabe por quê? Porque um dia falaram: eis-me aqui. E quando é para cumprir, acabaram se perdendo no caminho. E nós estaremos hoje aqui orando por eles. Não vamos aqui falar o porquê não vieram. Não vamos aqui falar, reclamar. Não vamos julgar. Vamos orar para que amanhã, que quinta-feira que vem, eles venham ter força para estar nessa campanha. Porque se Deus mandou o pastor fazer essa campanha, sabe por quê? Revestimento espiritual, revestimento familiar, revestimento financeiro. Revestimento. Uma campanha chama-se revestimento. Campanha se é feito para se revestir, para se transformar, para beber a água direto da fonte. Então, amados do Senhor, você fez uma escolha como se fosse um casamento. Você que escolheu o teu marido, a tua esposa. Então agora aguente ele. O problema não é de Jeová.
É a mesma coisa congregações. Deus te deu o livre-arbítrio. E se você está nessa congregação, obedeça o seu pastor. Sabe por quê? Porque foi você que escolheu. Ah, mas o pastor falou aquilo, me magoou. Ora por ele. Oh, Jesus, Deus está falando. Fala, Jeová. Ora por ele, porque o pastor também precisa de oração. E é de ser humano. Corre sangue aqui, ó. Tem ossos, tem preguiça, tem fome. Sobiando de casa, sobiando de labaxi. E muitas vezes ele quer se esconder. Então, amados, ajude o pastor. Tenha fé. Se você está passando pela prova, dê glória a Deus, mas vai lá e fala para o pastor. Ele vai te ajudar. É lógico que se você estiver precisando de 5 mil reais, ele não vai te dar os 5 mil reais. Que muitas pessoas imaginam que, né, pastor tem dinheiro também, né? Amém, glória a Deus. Mas ele vai te ajudar em oração. Ele vai te revestir espiritualmente. Ele vai te dar algo que você ainda não tem. Vocês estão entendendo? Eu não estou pregando placa de igreja aqui, porque até nem sei como que é o nome, porque a gente não visa placa de igreja. A gente vê o reino, Cristo. Aleluia. Então, eu vejo muito assim, sabe, amados? Quando o Senhor mandou eu falar sobre fé aqui, é sobre isso. Pastora, eu não sei o que é fé. Eu não sei como alcançar a fé. Peça para o teu pastor, ele vai te explicar. Vamos fazer uma campanha de oração de revestimento espiritual. Ele está aqui para isso, amados, para te auxiliar espiritualmente. Pastores, líderes, é para isso que o Senhor deixou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amados, você que precisa trabalhar muito na fé, no setor da fé,